Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? É com alegria que eu acolho você aqui neste canal para fazer o estudo da Palavra de Deus. Seguimos o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib. Para você que está todos os dias aqui, seja bem-vindo de volta. Que bom tê-lo aqui, que bom saber que você está sendo fiel todos os dias à Palavra de Deus. Vamos crescer juntos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. É antes de tudo e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. O primado de Cristo é o título que está aqui já na Bíblia de Jerusalém e é o título que eu não ousei colocar diferente aqui no meu estudo bíblico, no nosso estudo bíblico, nosso diário espiritual. É uma palavra tão rica, tão maravilhosa, que certamente, com toda certeza, nós não conseguiremos mergulhar em toda a sua profundidade. O que Paulo traz aqui é de uma riqueza teológica assim maravilhosa. Mas já apalpando, nós vamos conseguir ser saciados com esta palavra, porque ela é maravilhosa demais. Paulo está nos ensinando, está me ensinando também a você que Jesus, ele assumiu o lugar como primeiro, como centro, como essência, como a coisa mais importante, como aquilo que é mais importante, mais essencial em tudo, em relação a tudo, em todo o universo, em toda a criação, daquilo que é visível e daquilo que é invisível. E ele diz isso fazendo um caminho parecido com o caminho que São João faz lá no prólogo. Paulo faz esse caminho aqui na carta aos Colossenses, a gente já escutou isso na carta aos Efésios, um pouco também na carta aos Filipenses, esse hino que fala de Jesus, do seu esvaziamento, mas também da sua grandeza. E aqui ele vai mostrar essa grandeza, essa centralidade em Cristo. Quando a gente assume Jesus como Senhor da nossa vida, a gente coloca Jesus nesse lugar, do centro de todas as coisas. Por isso que crer em Jesus é um exercício de fé crescente,
dizer eu creio em Jesus significa seguir nesse caminho de crescimento e entendimento daquilo que Deus é, no mais profundo sentido e amplo do nosso entendimento desse mistério, que a cada pessoa vai sendo dada conforme as condições que a pessoa oferece e que Deus quer revelar. É por isso que a gente tem santos maravilhosos como Santo Agostinho, né? Falando desses doutores, né, teológicos, Santo Agostinho, eu conheço todos não, viu? Conheço poucos. Mas falar de Santo Agostinho e falar de São Tomás de Aquino, já assim, já diz muita coisa para que a gente entenda, né, a grandeza de Nosso Senhor. Esses santos tiveram a graça de mergulhar tão profundamente nesses mistérios em palavras como essas que nos trouxeram grandes revelações. Quando eu falo nos trouxeram, trouxeram para a igreja. Então vamos ter que ler muitos, uma dezena de livros desses autores para poder entrar nesse mistério com mais profundidade ainda através da nossa consciência, do nosso intelecto. Mas nós não temos esses livros à disposição agora. Como que nós vamos entrar nisto? Pela própria palavra. Porque na nossa fraqueza, nós vamos trilhar o mesmo caminho que eles trilharam para nos desvendar o mistério. E o Senhor nos desvendará aquilo que nós fomos capazes de entender agora, diante dos nossos olhos, diante da nossa fraqueza, das nossas possibilidades, e que Ele quiser fazer em nosso coração. Isso bastará para o hoje, para a nossa vida. Depois de toda essa introdução, né, e eu falo isso com muito temor no coração, porque de verdade, eu não sei se você se sente assim, mas diante de algumas palavras, a gente vê o quanto nós somos pequenos, enquanto nosso conhecimento e entendimento de Deus está longe de ser o pleno conhecimento que nós teremos no céu. Longe de ser o conhecimento que esses santos, que eu acabei de citar, Santo Agostinho, São Tomás, têm desta palavra. Mas ele começa dizendo, quem é Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Para adiantar, né? Tudo isso é princípio eterno. Todo esse trecho, do 15 ao 20. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o rosto humano de Deus. Como Papa João Paulo II nos diz, São João Paulo II. E o diácono Nelson Corrêa, aqui da Canção Nova, cantou, né? Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Então, antes não tinha. Ninguém sabia como Deus era. Só escutava a voz. Mas agora, Deus tem rosto. Tem uma face. Essa face é a de Cristo. Nós podemos ver a Deus. E aqui ele vai colocando isso nesse mistério. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus, que a gente não podia ver, agora a gente pode ver. Quem é Jesus? Jesus é Deus. O primogênito de toda criatura. Ou seja, antes de toda criatura, antes de toda criação, ele já existia. E aí a gente sabe que ele é o primogênito do Pai. O primogênito é aquele que nasceu primeiro, aquele que está primeiro. Ou seja, ele é Deus que sai de Deus, é gerado. O mistério da Trindade é algo que nós sabemos falar assim hoje, porque a igreja nos explica, mas a gente não consegue entender na profundidade esse mistério. O Pai, eterno desde sempre, gera o Filho, também eterno, porque o Pai é eterno, o Filho também é, mas ele gera. E esse amor de um lançado sobre o outro é também uma pessoa, que é o Espírito Santo. Que mistério
enorme, né? Maravilhoso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E é Ele que Paulo está apresentando, o primogênito de toda criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas, ou seja, tudo que foi criado, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E aí ele cita tronos, soberanias, principados, autoridades, está falando de quê? De anjos, que existiam antes do cosmo, antes da matéria. Que o anjo não tem matéria, né? Ele é espírito. Então não tem. Antes disso, já existiam. E antes, quem criou? E para quem foi criado? Para ele. Para Jesus. Para Cristo. Ele tem primazia na criação. Então, quem estava lá criando? Era o Pai? Sim, mas de alguma forma era Jesus também. Foi por ele e para ele criados todas as coisas. Também o Espírito. Nós ouvimos isso no Gênesis, né? Lemos, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Se tem Espírito Santo, tem Jesus. Mas ele estava lá acima. E esse Deus que está sendo apresentado, ele que me ama e te ama pessoalmente. E a gente olha para os nossos relacionamentos e tem gente que não dá a mínima para nós. A gente até ama a pessoa não ama. Ou não ama de uma maneira que nós gostaríamos, com uma reciprocidade, enfim. Pessoas como nós. Pessoas da nossa família até. Talvez até muito próximos. Talvez você tenha um marido que você queria que amasse mais você. Uma esposa que você queria que amasse mais. Ou um filho, uma filha. Mãe, pai, eu não sei. Essas pessoas próximas que você espera mais amor e não te dão. Ou porque não querem, ou porque não conseguem. Mas o Deus Todo-Poderoso, a imagem do Deus invisível para o qual e pelo qual tudo foi feito, foi criado. As visíveis e invisíveis. Este te ama acima de tudo e deu a vida por você e por mim. Não é constrangedor isso? Não nos deixa desconcertados quando a gente entende e crê em Jesus? Crer em Jesus é assumir isso. E assumir isso tem que mudar tudo na nossa vida. Não posso continuar igual. Se eu digo que creio em Jesus sabendo do que ele fez por mim e a minha vida não muda, a minha fé é questionável. É uma fé muito rasa. Ou eu estou ainda muito preso às garras do pecado e deste mundo. Esse Deus está sendo apresentado para nós, primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Por isso, o primado de Cristo, ele é o primeiro em tudo. E ele vai seguindo. Ou seja, ele é antes de tudo. E tudo nele subsiste. É por causa dele que tudo subsiste, ou seja, tem sustentação, continua vivo. Tudo nele continua, permanece, existe, subsiste nele, por causa dele. É Deus quem sustenta. Eu me lembro muito bem, o padre Paulo gosta de explicar assim, é como alguém que segura um livro, né, para não cair. Se tirar a mão, cai. Bate no chão, porque a gravidade o puxa. Então, os seres, toda a criação estão sustentadas nas mãos de Deus. Até Satanás e seus demônios existem ainda, porque Deus, na sua misericórdia e no seu amor, sustenta, mantém vivo, porque ninguém tem nada em si mesmo. Tudo é dom de Deus, que nos deu dons extraordinários. O dom principal é a vida
é a existência, e a existência na sua presença. Mesmo que nós não vejamos Deus face a face, a gente sabe que Ele existe, porque estamos aqui falando, vivendo, respirando. Existimos. Existimos. Mas existir somente para Ele agora é uma coparticipação nossa pela fé, porque Ele já nos reabriu a porta do céu, antes fechada, por causa dos nossos pecados. Jesus veio e lavou tudo isso com seu sangue, que é o que nós vamos ver aqui no último versículo. E aí Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Agora vem a nova criação, essa é a primeira, né? Mostrando que Ele está acima de tudo, Ele antes da criação. E agora a nova criação, que é o quê? A igreja. Porque Cristo veio e assumiu um corpo, Ele recria toda a realidade a partir do homem que Deus tanto amou. Versículo 18. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. O sangue da cruz de Cristo. Fomos salvos. Fomos salvos pelo seu sangue, o sangue de Deus. Começa lá em cima, nas alturas, termina aqui, na cruz. Gente, para nos salvar. É grande demais esse mistério. É grande demais. Por isso, nós precisamos ser corpo de Cristo, igreja. Precisamos ser igreja. Seguindo a cabeça que é Jesus. Porque Ele é o primeiro. Então, Ele, para ser o primeiro também de nós, os pobres, pecadores, Ele veio, assumiu um corpo. Mostrou como viver como filho de Deus. Foi obediente em tudo para fazer o sacrifício, porque o plano de Deus não se resume assim, né? É muita coisa. Até a gente tentou trazer o máximo possível dessa linha do tempo da salvação na nossa jornada bíblica. Tem aqui no canal, viu? O link, Jornada Bíblica Peregrinos. Vale muito a pena você fazer esse caminho da salvação. O plano de Deus que não estava nos planos dos homens. E Ele realizou tudo em Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar. E nesse plano estava o derramamento do sangue de seu Filho. Sangue que só pode ter um homem. Mas esse homem é a pessoa de Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus no céu tem um corpo. Veja, o amor é tão grande, que Ele quis ter eternamente um corpo. Glorioso agora. Um corpo. Deus que não precisava disso. Mas é um amor que nós não entendemos. Que nos desconcerta. Em tudo, Ele precisa ter a primazia na nossa vida. Quando eu e você dissermos que Jesus é o Senhor, a gente tem que pensar nessa centralidade de Cristo na nossa vida e em tudo mais. Vamos anotar no nosso diário? Tá fácil de anotar, é tudo princípio eterno. Mas há muito que meditarmos nessa palavra, não é verdade? Convido você a fazer isso. Né? Vai acabar aqui o vídeo, mas você não pare na sua meditação. Além das anotações que você já sabe que deve fazer no seu diário, você anota também qual é a mensagem de Deus e como pôr em prática na sua vida. Quem é novo aqui no canal é convidado a
se inscrever e acionar o sino da notificação para não perder nenhuma das notificações. E vamos juntos fazer o Diário Espiritual todos os dias, ser nosso convidado especial. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.